Jesus Cristo, revelado em Mateus. Com respeito a Cristo e sua revelação na Nova Aliança, temos, através dos 4 evangelhos, sua história pessoal nos dias de sua carne. É bom notar no Evangelho de Mateus que o seu autor escreveu primariamente para judeus. O seu propósito era afirmar e defender perante os judeus recém-convertidos que Jesus era mesmo o Messias prometido do Antigo Testamento. Neste trabalho apologético, Mateus estabelece uma série de relações entre Jesus e o Antigo Testamento, principalmente ao apresentar Jesus como o novo Moisés, assim como os seus ensinamentos são uma nova lei. Dessa forma, Jesus se apresenta no livro de Mateus como Jesus Cristo, o Messias prometido. O Evangelho de Mateus. Tema principal: O tema central do livro de Mateus é respaldado pela revelação que Jesus Cristo assume por todo o livro. Assim, seu tema não poderia ser outro, senão Jesus, o Rei Messias, o renovo de Davi. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Palavra-chave: A palavra-chave deste maravilhoso livro é cumprimentos, repetida com frequência para indicar que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: O Evangelho de Mateus. divisão, O livro de Mateus pode ser dividido em 3 partes interessantes, baseadas em uma filiação. Primeira divisão: a manifestação de Jesus Cristo, filho de Davi, a Israel. Dizendo: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Segunda divisão: o sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo, filho de Abraão. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Terceira divisão: o Senhor Jesus, o Filho de Deus. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Curiosidades.
palavra reino é encontrada 55 vezes, reino dos céus 32 vezes e filho de Davi 7 vezes no livro de Mateus. E somente Mateus relata a visita dos magos do Oriente e não registra a ascensão de Jesus. Lições preciosas que Mateus nos ensina. Como cidadãos dos céus, devemos aprender sobre o arrependimento. Mateus, capítulo 4, versículo 17. A humildade. Mateus, capítulo 18, versículo 4. A pureza. Mateus, capítulo 18, versículo 3. O perigo das riquezas. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Curiosidades. Mateus apresenta os sermões de Jesus agrupados em 6 grandes sermões. Do monte, Mateus capítulo 5, versículo 7. O envio, Mateus capítulo 10. As parábolas, Mateus capítulo 13. A vida em comunidade, Mateus capítulo 18. Aos fariseus, Mateus capítulo 23. As últimas coisas, Mateus capítulo 24 e 25. O Evangelho de Mateus. Curiosidades. A tradição da Igreja Cristã diz que nos primeiros 15 anos após a ressurreição de Jesus, Mateus pregou na Palestina e depois foi como missionário a outras nações. Das declarações de Pápias, Irineu e Orígenes, citadas acima, temos a afirmação de que Mateus escreveu uma versão resumida das declarações de Jesus em hebraico ou aramaico, língua falada na Palestina naqueles dias, denominada logia, que quer dizer declarações. Com o passar do tempo, Mateus teria escrito seu evangelho em grego a um público maior, tomando como base o Evangelho de Marcos. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.